Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. A parlamentar é autora do projeto que deu origem à Lei da Escuta Protegida, que foi sancionada em abril deste ano e tem como objetivo humanizar depoimentos de crianças e adolescentes. Ela é nossa convidada de hoje e fala sobre os avanços legislativos para a proteção da infância no Brasil. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos os que acompanham a TV Câmara. O projeto ele contou com a ajuda de conselhos tutelares, de juristas. Como foi a tramitação e qual foi o texto que vocês chegaram? A Câmara dos Deputados, Mônica, tem tido um trabalho muito integrado à sociedade civil na área de defesa dos direitos das crianças, sobretudo em algumas áreas como o enfrentamento ao trabalho infantil e a exploração sexual e o enfrentamento à violência sofrida por crianças e adolescentes. E a Frente Parlamentar é a primeira frente parlamentar existente no Brasil para tratar de qualquer tema, é justamente a da área dos direitos da criança e do adolescente. Quando nós fizemos uma CPI, uma CPMI, uma CPI mista, para enfrentarmos a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil em 2013 e 2004, nós fomos a mais de 20 estados brasileiros e verificamos a importância de que a criança, o adolescente, a menina, o menino, quando é atendido numa delegacia, no Ministério Público, no Judiciário, quando ela conta a violência que sofreu, ela seja recebida e acolhida com muito respeito para não ser revitimizada. A partir daí começou uma batalha muito grande. Nós mudamos várias vezes o projeto, a primeira versão começou há mais de 10 anos a tramitação, e com o apoio de juristas, sobretudo com experiências já praticadas no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e São Paulo, citaria o doutor Antônio Daltoé César e vários outros juízes da infância, nós conseguimos apresentar este projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e sancionado neste ano. Então, realmente, é uma construção de muitas mãos, cujo objetivo é a área e a proteção maior da criança brasileira. A lei cria um protocolo de atendimento para evitar essa revitimização. Explica para a gente como funciona esse protocolo. Bem, Mônica, nós já estamos lidando aqui com crianças e adolescentes que sofreram violência. Eles já estão machucados, eles já estão sofridos por toda essa condição. Então, era muito importante, na legislação, criarmos mecanismos e protocolos que, em qualquer lugar do Brasil, sejam seguidos humanizando esse atendimento. Quando nós conseguimos colocar esse projeto de lei em urgência no plenário, isso se deu a partir daquela violência terrível no Rio de Janeiro, onde uma menina, uma adolescente, foi vítima de um estupro coletivo. E as mulheres, muito a nossa bancada feminina também, pedimos à época, à mesa diretora da Câmara, que pautasse matérias prioritárias sobre este tema, para a proteção das vítimas. E este projeto, ele é importantíssimo porque ele protege a vítima. Já que aquela menina vítima, que tinha 16 anos naquele momento, quando ela foi atendida no primeiro momento da delegacia, ela foi terrivelmente agredida também pela forma do atendimento. O atendimento não foi adequado para a sua condição. Então, quando nós aprovamos esse projeto, nós dizemos que desde o primeiro momento, quando uma criança conta que foi vítima de violência, ainda mais do abuso sexual, a escuta dela tem que ser protegida. E, posteriormente, o depoimento dela na polícia ou no judiciário tem que ser também gravado para que ela não precise voltar tantas e tantas vezes a repetir esse depoimento. Essas Cada voltas vez que ela conta novamente, ela sofre tudo de novo. Exatamente, fica mais Mônica. traumatizada. Exatamente, Mônica. E esse depoimento agora será acompanhado por pessoas capacitadas a acolher o depoimento de diversas profissões. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, num leque de profissionais que podem ser mobilizados pelo Poder Judiciário para apoiar o juiz na oitiva daquela criança vítima, garantindo que em nenhum momento ela ficará mais frente a frente com aquele que a abusou, que a machucou, que enfim, que a levou a essa condição de vítima.
A senhora acredita que, além de proteger a criança, essa nova legislação, essa mudança na legislação, ela também vai incentivar a punição dos abusadores? Sim, e este é um dos nossos objetivos. Nós, como defensores e defensoras da área dos direitos e das crianças e adolescentes brasileiros e brasileiras, nós sabemos que quanto mais existe a impunidade dos crimes sexuais, ou mesmo da violência contra a mulher, mais esses crimes acontecem. E a Organização Mundial da Saúde identifica que 1 em cada 4 destes crimes chega ao conhecimento das autoridades. A grande maioria são subnotificados, porque as pessoas não acreditam que haverá uma responsabilização. No caso, quando a criança fizer o seu depoimento uma vez e for gravado, muitas daquelas mudanças tênues entre um depoimento e outro não poderão ser mais aproveitadas para livrar um abusador. Porque nós sabemos que o abusador sexual, o explorador sexual, ele não para enquanto ele não for parado pela força da lei, enquanto ele não for punido, responsabilizado. Por isso é muito falso quando dizem que as pessoas que defendem os direitos humanos ficam favoráveis a quem comete o crime. Jamais. Nós fazemos leis para a infância, para a vida, para a vítima, para as mulheres e, sobretudo, para as crianças. Então, a criança fazer um único depoimento representa muito para que o abusador não possa aproveitar-se de pequenas mudanças no seu depoimento para livrar-se da responsabilização. Já existem pesquisas no mundo que, onde esse tipo de depoimento é utilizado, chamado depoimento especial, nós temos um crescimento de pessoas responsabilizadas devidamente, porque cometeram esse crime e não ficam impunes. Há, inclusive, um projeto do Senado, no mesmo sentido, para confiscar os bens daqueles que promovem a exploração sexual, né? Também. Esse projeto é bastante importante, porque ele promove uma pena adicional. Ou seja, quem abusa não vai ficar só com uma pena monetária, mas o dano que uma pessoa tem, o pagamento de tratamentos, muitas vezes, que tem que existir pelo sistema público, mas que a pessoa, aquilo tudo que ela vivencia, é muito importante esse projeto que vem do Senado. Nós apoiamos, desde que não seja retirada nenhuma pena de caráter criminal, porque sem dúvida nós não podemos refluir, no caso de estupro, a apenas uma pena que seja pecuniária, que seja em espécie ou que seja com bens pagos. Nós temos que ter também a responsabilização criminal, porque a prisão do estuprador é aquilo que a vítima tem com a sua liberdade. Deputada, eu vi que muitas das discussões elas estão muito ligadas às consequências e não às causas, né? A senhora defende que a cultura do machismo também tem que ser combatida diariamente e pode ser uma das causas também desse tipo de crime, né? O que fazer no âmbito familiar, porque muitos dos casos acontecem dentro de casa, para evitar esse tipo de abuso? Olha, neste sentido, eu tenho grande orgulho de participar da Câmara dos Deputados, porque eu quero dizer a vocês que a Câmara tem uma atenção, através da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança, permanente, com parlamentares de todos os partidos que atuam nesse tema, trabalhando pela infância brasileira, que estão atentos ao orçamento. Podemos ter todas as nossas diferenças políticas, mas nós temos que ter condições de nos unir em torno de determinados temas. E a Constituição da República define que a criança e o adolescente, a menina, o menino, eles devem ser a nossa prioridade absoluta. Então a gente procura praticar essa prioridade absoluta. Enfrentar a cultura machista é uma das formas que nós temos que fazer isso. Porque o abuso sexual que acontece no ambiente familiar, ou a violência sexual, ela é sempre uma relação de poder. Uma desestruturação, é alguém que acha que pode machucar e que vai ficar impune diante disto. Por isso, inclusive, foi tão importante o parlamento aprovar a chamada Lei Joana Maranhão. Já é lei. A Lei Joana Maranhão leva esse nome numa homenagem, digamos assim, a uma nadadora conhecida nossa, campeã olímpica, que só depois dos 18 anos, depois de adulta, conseguiu denunciar e foi comprovado efetivamente que era abusada sexualmente pelo treinador, sem que a família soubesse, porque ela não conseguia contar quando era criança. Então, por que essa lei... completamente a vida dela. Totalmente. E por que essa lei é importante? Porque mesmo que a vítima, que alguém que esteja nos vendo agora,
tenha sofrido isso quando criança, se ela levar o conhecimento das autoridades, se ela procurar apoio, a lei diz que ela deve encontrar apoio e que aquele abusador poderá sim ser processado e poderá ser responsabilizado. É claro que tem a parte da defesa, vai ter o contraditório, muitas pessoas não querem se expor, mas na verdade as vítimas só se livram dessa dor quando elas conseguem também tratar. E às vezes elas calam por longo período. Por que elas calam? Porque em geral se responsabiliza a vítima. Nós mulheres passamos muito por isso. Quando a gente passa por um constrangimento, por um ataque, muitas vezes a gente que fica com vergonha. E nós não fizemos nada para merecer aquilo. Mas a gente fica intimidada. É verdade. E isso, o que é? O que é isso? Se não é uma cultura que diz que esse mundo público não é nosso, que esse lugar não é nosso, que a gente tem outras coisas, que a vida doméstica sim, mas a gente está aqui rompendo barreiras. Então eu acho que nós temos que ser muito compreensivos e compreensivas com as vítimas e dar espaço para elas. Quando a gente fala do estupro, da violência sexual, é para que toda vítima sinta que ela tem o nosso apoio e que se ela se sente amassada na sua condição humana por alguém que lhe fez um mal, que lhe estuprou, que lhe violou, que lhe abusou, saiba que as leis estão ao seu lado e é preciso fazer com que elas funcionem para que você se sinta livre desse peso que existe contra você. Deputada, muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. Obrigada, Mônica. Um grande abraço. Eu conversei com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sobre os avanços legislativos para a proteção das crianças e dos adolescentes no Brasil. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.